E o Ronaldo Fenômeno, que voltou a falar da possibilidade de comprar o Corinthians se virar uma SAF. Eu falei algumas vezes, se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Não é uma... O Ronaldo sabe disso, que o Corinthians não vai virar SAF. Pro Corinthians virar SAF vai ter que ter mudança de estatuto. Não é assim, o Augusto quer vender, vamos vender o Corinthians. Não é assim. Num ano muito difícil, eu tô trazendo 3 bilhões de receita pro Corinthians. Imagine o Corinthians, num ano difícil, Vitor, eu peguei o Corinthians com quase 900 milhões de receita e tô deixando o Corinthians com 1 bilhão 150. Você vai ver no vídeo de hoje as declarações do Ronaldo Fenômeno, o Augusto Melo falando sobre isso, jornalistas comentando sobre a possibilidade do Timão virar SAF e muito mais. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Quero te lembrar que esse vídeo é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol para você ter no seu celular. Com o SofaScore você acompanha resultado de jogos, ligas, clubes e consegue ver o desempenho de jogadores com análises e estatísticas muito detalhadas de desempenho, como por exemplo, quantos chutes, dribles, desarmes, quantos quilômetros aquele jogador correu, a nota média dele depois de cada partida, mapa de calor em campo. Então uma ferramenta completa para você entender muito mais do jogo, além do jogo. E para você fazer o download do SofaScore é gratuito, só clicar no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado, ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então baixa o SofaScore agora, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o aplicativo. Quer mudar e você é safado. Mais uma vez perguntado sobre a possibilidade de comprar o Corinthians, o Ronaldo Fenômeno falou sobre isso e disse que ele está prontinho para investir se o Timão decidir pelo novo modelo de negócios. Mas eu não tenho muita esperança não, porque infelizmente a situação no Corinthians hoje tá muito complicada, muito complicada. É uma confusão interna, né, no conselho, com a atual gestão, a dívida, enfim. Mas eu acho que a única solução para o Corinthians é o Corinthians virar uma SAF. Quando o Corinthians virar uma SAF, e isso pode ser um modelo híbrido de SAF, onde o investidor ele para investir ele passa a ter um controle alternado com a associação, por exemplo. Mas assim, os primeiros anos tem que ser o investidor. E dependendo de quanto for injetar esse dinheiro, porque a dívida do Corinthians só cresce, né? Mas eu acho que é uma saída. Eu acho que o Fortaleza, eu acho que tem algo parecido. Uma gestão híbrida, é uma SAF híbrida também. Uma gestão parecida que você está falando, o Fortaleza. Mas muita gente refuta isso porque o Corinthians tem uma massa, os clubes de grande massa não deveriam virar SAF. Você entende que é a solução, mas aí eu acho que a pergunta é séria mesmo, porque você investiu no Cruzeiro, você não se colocaria à disposição para investir no Corinthians, se fosse nesse modelo interessante aí? Eu falei algumas vezes, se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Não é uma... E não vai ser assim uma surpresa não, porque eu acredito muito enquanto clube e massa social, potencial. Ali tem retorno. Cara, o Corinthians é uma máquina. Se organizar. Se organizar aquilo ali. Eu acho que assim, o torcedor ele tem que entender o seu papel nesse processo todo, né? Eu acho que os protestos que a torcida faz, a grande maioria das vezes, é exagerado e tumultua ainda mais o ambiente que já está tumultuado, mas eu entendo da necessidade de mudança, mas às vezes o tumulto está sendo criado, você está atrapalhando e não está pensando numa solução para isso. Exato. Eu acho que, para mim,
E eu acho que para o torcedor, no geral, a SAF é uma grande solução. E o torcedor não tem que pensar que a SAF vai tirar a identidade do clube. Não vai de absolutamente nada. O clube vai ser gerido melhor, vai ter mais investimentos, o torcedor vai ter mais facilidade. Então, eu acho que é uma solução viável. Eu acho que a gente mostrou isso pro torcedor no Cruzeiro, né? Que a gente fez uma gestão muito sustentável e responsável lá no Cruzeiro durante 2 anos e meio. E olha, foi complicado, porque a gente pegou lá uma dívida de 1.2 bi, diminuímos a dívida na metade, aprovamos a RJ, a recuperação judicial do clube, colocamos o clube nos trilhos novamente, saímos da segunda divisão, onde estava há 3 anos. Enfim, olha esse barulhinho aí. De novo. Agora o momento brava no podcast do Wilson Show com o Chico Garcia recebendo Ronaldo Fenômeno. Calma, gente. Que sede. Mas essa... Já o Marco Belo falou um pouquinho sobre isso no seu podcast e, cara, ele deixou claro que não é tão simples assim o Corinthians virar SAF. O Ronaldo sabe disso, que o Corinthians não vai virar SAF. Pro Corinthians virar SAF vai ter que ter mudança de estatuto. Não é assim, o Augusto quer vender, vamos vender o Corinthians. Não é assim. O Ronaldo sabe disso, é um corte. Você fica 2 horas falando e os caras cortam 15 segundos que vão bombar nas redes sociais. Então o Ronaldo sabe que o Corinthians não vai ser vendido. Se ele viesse, se por acaso, numa hipotética venda que não vai acontecer, ele ia vir com um monte de gente ruim do lado dele, porque o Ronaldo se associa a outras pessoas para fazer esse tipo de negócio, ele não faz negócio sozinho. E ninguém disse que o cara seria um bom administrador. Porque ele foi um artilheiro. Porque ele é dono do Valladolid. Olha a diferença do Valladolid, né? Primeiro que o Valladolid caiu, mas mesmo assim, mesmo se tivesse sido campeão espanhol, olha a diferença do Valladolid pro Corinthians, né? Da torcida, da história, da dívida, né? De como funciona o clube, né? Não profissionalmente, amadoristicamente. O cara que comprasse o Corinthians teria que ser o melhor administrador do mundo para resolver todos os problemas. Não é fácil, não é, comprou, tá resolvido. Meteu dinheiro, tá resolvido. O cara veio com 3 bilhões, tá resolvido. Tá tudo resolvido. Não, esses 3 bilhões acabam em 1 ano se o cara trabalhar mal. E não é a primeira vez que o Ronaldo fala sobre a possibilidade de investir no Corinthians. O dia que o Corinthians decidir fazer a SAF, eu sou comprador, cara. Eu arrumo dinheiro no mercado. Eu sou comprador e vou adorar fazer. Vou adorar envolver o torcedor. A gente tem um tesão enorme de trabalhar esse marketing, né? Tá louco. Resolve a dívida do estádio. E aí é só olhar pra frente, cara, com um orçamento grande, porque o Corinthians fatura dinheiro. Sim. Fatura bem. E organizado vai faturar mais ainda, né? Agora, pra quem acha que o Augusto Melo, presidente afastado do Timão por conta do processo de impeachment, é contra ou a favor da SAF, ele deixou claro que é totalmente contrário à ideia do Corinthians virar SAF. Eu sou completamente contra a SAF. O Corinthians, pela potência que ele é, pela torcida que ele tem, pela fiel torcida que ele tem, ele jamais deveria virar SAF. Jamais se deve virar SAF no Corinthians, porque o poder de reação dele é muito grande e eu provei isso. Eu provei de que forma? Que eu volto a repetir. Num ano muito difícil, eu estou trazendo 3 bilhões de receita para o Corinthians. Imagine o Corinthians, num ano difícil, Vitor, eu peguei o Corinthians com quase 900 milhões de receita e estou deixando o Corinthians com 1 bilhão 150. E se esse ano eu não gastar nada com mais receita de Adidas e outros contratos que estão na mesa da diretoria deles agora para fechar, o Corinthians chega a 1 bi 200, 1 bi 300, igual ao Flamengo, que vem ganhando tudo há 4, 5 anos atrás. E o Corinthians sem ganhar nada, só com o Paulista e com a marca dele, ele iguala o valor de receita anual igual do Flamengo. Esse ano a gente deveria chegar a 1 bi 250, 1 bi 300 de receita. Isso era o que eu ia chegar, você pode ter certeza disso, porque eu estou saindo temporariamente, deixando 1 bi 115 milhões no ano passado, com uma grande dificuldade. Eu peguei a nossa camisa com 70 milhões de patrocínio, estou saindo temporariamente, deixando 200 milhões de receita na nossa camisa.
Então o Corinthians nunca deveria virar SAF. Agora, o que eles querem é exatamente isso. O que eles querem é deixar o Corinthians numa situação complicada, e se o corintiano não prestar atenção, se não cobrarem essa abertura das contas, se não começarem a ficar em cima dessas pessoas que lá estão, o Corinthians o caminho dele vai ser esse, porque esse pessoal vão causar uma calamidade dentro do Corinthians. Mas e você, torcedor? Acharia uma boa ideia o Ronaldo virar investidor e comprar a SAF do Corinthians? Será que isso faria bem pro clube? Comenta aí, quero saber a sua opinião e se você é contra ou a favor do Timão virar SAF.